Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à continuação da nossa aula sobre medidas de ocorrência, medidas de efeito e medidas de impacto. O vídeo de hoje, então, é a parte 3 dessa aula, em que nós vamos conversar sobre as tabelas 2x2. As tabelas 2x2, pessoal, são muito utilizadas em epidemiologia, porque elas acabam sendo uma forma muito útil de nós organizarmos os resultados de um estudo epidemiológico. Então, aqui nós temos uma típica tabela 2x2, em que nós temos expostos sim ou não nas linhas, dessa tabela, e indivíduos com e sem o desfecho nas colunas dessa tabela. Notem, então, que isso forma 4 caselas, que eu estou chamando aqui de A, B, C e D. A casela A corresponde aos indivíduos expostos e com o desfecho. A casela B, aos indivíduos expostos e sem o desfecho. E assim adiante para as outras caselas. Por que tabela 2x2? Porque nós temos 2 grupos com relação à exposição e 2 grupos com relação ao desfecho, formando então 4 possíveis tipos de indivíduos, digamos assim, ou seja, 4 caselas na tabela. Eu já queria mencionar aqui, pessoal, que essa tabela poderia ter mais dimensões. Poderia ser 3x2, 3x3, 5x3 e assim por diante. Por exemplo, vamos supor que ao invés de exposto sim ou não, nós tivéssemos uma exposição, por exemplo, tabagismo, em que os possíveis grupos fossem fumantes, ex-fumantes e nunca fumantes. Então nós teríamos 3 linhas e 2 colunas, pensando que o nosso desfecho tivesse 2 grupos, portanto seria uma tabela 3x2. Poderia ser também o desfecho ter 3 ou mais grupos e assim por diante. Na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com tabelas 2x2, que é a forma mais simples dessas tabelas, mas tenham em mente que se a exposição e ou o desfecho tiverem mais que 2 categorias, a tabela vai ter mais dimensões, vai ter mais caselas. E o legal, pessoal, dessas tabelas 2x2 é que elas mostram todas as informações que nós precisamos para calcular as nossas medidas de ocorrência e as nossas medidas de efeito. Por exemplo, como é que nós poderíamos calcular a prevalência, pensando que essa tabela mostra os resultados de um estudo transversal, ou a incidência cumulativa, pensando que essa tabela mostra os resultados de um estudo longitudinal? No numerador, seria o número de indivíduos com o desfecho. Portanto, a soma das caselas A e C. A casela A se refere aos indivíduos expostos com o desfecho e a casela C aos indivíduos não expostos com o desfecho. Então, o número total de indivíduos com o desfecho seria a soma A mais C, dividido pelo número total de indivíduos, ou seja, a soma, então, de todas as caselas. Essa seria a prevalência ou incidência cumulativa geral, do desfecho na nossa amostra. Já, por exemplo, a prevalência ou incidência cumulativa nos expostos. É a mesma lógica de cálculo, mas restringindo apenas aos indivíduos expostos. Então, seria total de indivíduos expostos com o desfecho no numerador, portanto, a casela A, dividido pelo total de indivíduos expostos, portanto, a soma das caselas A e B. No mesmo raciocínio, então, para os não expostos, nós chegamos que a prevalência ou incidência do desfecho nesse grupo pode ser calculado pela razão incluindo a casela C no numerador e a soma C mais D no denominador. Como que seria o odds da exposição entre os indivíduos com desfecho? Notem, pessoal, que nos exemplos anteriores nós falamos da prevalência ou incidência do desfecho. Aqui nós estamos falando do odds da exposição. Por que a gente está falando do odds da exposição? Porque a gente já está começando a pensar nos estudos de casos em controles, em que nós calculamos o odds da exposição nos casos, que são os indivíduos com desfecho, e o odds da exposição nos controles, que são os indivíduos sem o desfecho. Então, no caso do odds da exposição, seria o total de casos expostos, no caso aqui a casela A, dividido pelo total de casos não expostos, que seria a casela C. Pelo mesmo raciocínio, nós chegamos que o odds da exposição nos indivíduos sem o desfecho, que num estudo de casos e controles seriam os controles, como a divisão B no numerador e D no denominador. Pessoal, comparem depois essas formas de calcular a prevalência, a incidência e o odds
com base em uma tabela 2x2, com as fórmulas que nós discutimos no vídeo anterior, e vocês vão ver que são fórmulas totalmente equivalentes. Uma coisa importante, pessoal, se nós trocarmos as linhas e as colunas, a interpretação muda. Vamos supor que ao invés de exposto sim e exposto não, fosse primeiro exposto não na primeira linha e exposto sim na segunda linha. Nesse caso, a casela A, por exemplo, seria o total de indivíduos com o desfecho não expostos, certo? Porque nós estaríamos trocando as linhas. Ou se nós, por exemplo, colocássemos a exposição nas colunas e o desfecho nas linhas. O significado de cada casela vai mudar. Então, pessoal, é importante que vocês olhem para uma tabela 2x2, entendam como ela está sendo montada, o que está nas linhas, é a exposição ou é o desfecho? Na primeira linha, os expostos ou os não expostos? Na primeira coluna, os indivíduos com desfecho ou sem o desfecho, assim por diante. Então, entendam como que a tabela está montada e não simplesmente imaginem que A, B, C ou D sempre vai ter esse significado mostrado aqui no slide, porque esse significado se refere a essa forma de organizar a tabela 2x2, que é a forma mais usual, mas que não necessariamente vai ser sempre assim nos artigos e nos materiais que vocês forem ler. Pessoal, agora que nós temos a tabela 2x2, nós vamos finalmente conseguir interpretar a razão de ordens da exposição. Como nós discutimos no vídeo anterior, no caso dos estudos transversais e longitudinais, nós vamos usar o risco relativo ou a prevalência do desfecho. Mas nos estudos de casos e controles, a medida de efeito possível de calcular acaba sendo a razão de odds e ainda mais a razão de odds da exposição. E agora nós vamos entender como que nós podemos interpretar essa medida de efeito. Vamos começar então, pessoal, pela razão de odds da exposição. Como que é o cálculo dessa medida de efeito? Numerador, odds da exposição nos indivíduos com o desfecho, e no denominador, odds da exposição nos indivíduos sem o desfecho. Essa definição nós já conversamos no vídeo anterior. Traduzindo, pessoal, o numerador e o denominador da razão de odds para a linguagem da tabela 2x2. O numerador vai ser o número de indivíduos expostos com o desfecho, ou seja, a casela A, e no denominador, o número de indivíduos não expostos com o desfecho, ou seja, a casela C. Usando um raciocínio similar, nós vamos ter que o denominador da razão de odds da exposição é a divisão B por D. Pessoal, nós estamos simplesmente expressando o odds da exposição nos indivíduos com o desfecho e nos indivíduos sem o desfecho, usando essa nomenclatura da tabela 2x2. Não é uma nova definição da razão de odds, mas sim uma outra forma de expressar a razão de odds. Nesse caso, como é que nós podemos calcular a razão de odds usando a nomenclatura das tabelas 2x2? O numerador vai no numerador, obviamente, e o denominador no denominador. Então, essa definição da razão de odds é totalmente equivalente a essa definição aqui em cima. A diferença é que essa segunda definição utiliza as caselas definidas com base em uma tabela 2x2. Bom, divisão é matematicamente equivalente a nós termos uma fração, né, entre as duas caselas. Então, A divididos por C é a mesma coisa que A sobre C, né? A no numerador e D no denominador. A mesma coisa para a divisão B e D. Nesse caso aqui, nós temos uma fração complexa, ou seja, uma fração em que no numerador e no denominador dessa fração, nós temos outras frações. Uma fração complexa, ela é matematicamente equivalente a nós multiplicarmos a fração no numerador da fração complexa pelo inverso da fração no denominador da fração complexa. Então, notem aqui que A dividido por C continua A dividido por C. Já B dividido por D, que era o denominador da fração complexa, virou, então, D divididos por B, o inverso, né? Quando nós temos, então, multiplicação de duas frações, nós podemos simplesmente gerar uma única fração em que o numerador é o produto dos numeradores e o denominador é o produto dos denominadores. Então, aqui nós temos essa definição aqui da razão de odds da exposição com base em uma tabela 2x2. Agora, pessoal, vamos aplicar o mesmo raciocínio para a razão de odds do desfecho. Ou seja, ao invés de calcular a razão de odds da exposição, vamos calcular a razão de odds do desfecho.
Ou seja, um número em que a gente vai ter no numerador o odds do desfecho nos expostos e o odds do desfecho nos não expostos. Notem, pessoal, como a razão de odds do desfecho ela é muito mais próxima, né, do cálculo que nós faríamos, por exemplo, para o risco relativo ou para a razão de prevalências, em que nós comparamos a ocorrência do desfecho nos expostos e nos não expostos. Mas aqui, ao invés de incidência ou de prevalência, nós temos o odds. Usando a nomenclatura definida numa tabela 2x2, nós temos então que o numerador da razão de odds do desfecho é A divididos por B, A, o número de indivíduos expostos com o desfecho, e B, o número de indivíduos expostos sem o desfecho. Usando um raciocínio similar, nós definimos o denominador como C divididos por D. Com base nessas definições, então, a razão de odds do desfecho pode ser definida usando uma tabela 2x2 como A dividido por B no numerador e C divididos por D no denominador. Notem, então, pessoal, que isso também gera uma outra fração complexa, que é matematicamente equivalente ao produto do numerador da fração complexa pelo inverso do denominador da fração complexa. Multiplicando, então, o numerador e o denominador desse produto, nós temos, então, essa fração aqui. Pessoal, observem que esse resultado final aqui da razão de odds do desfecho é idêntico ao resultado final da razão de odds da exposição. Ou seja, pessoal, existe uma equivalência matemática entre a razão de odds da exposição e a razão de odds do desfecho. Em outras palavras, quando nós calculamos a razão de odds da exposição, nós estamos automaticamente calculando a razão de odds do desfecho e vice-versa. São números idênticos. Apesar deles serem calculados usando um processo conceitualmente diferente, no caso, na razão de odds do desfecho, nós temos o odds do desfecho, e na razão de odds da exposição, nós temos o odds da exposição. Apesar dessa diferença conceitual no cálculo desses dois números, eles são, sim, sempre os mesmos. E esse é um fator-chave, pessoal, na interpretação da razão de odds em estudos de casos e controles, ou seja, essa equivalência matemática entre a razão de odds da exposição e a razão de odds do desfecho. E por que isso é muito importante em estudos de casos e controles? Porque nesse delineamento, pessoal, não é possível a gente calcular a ocorrência do desfecho entre os expostos e a ocorrência do desfecho entre os não expostos. Por quê? Porque a nossa amostra, pessoal, como um todo, ela não é representativa da população-alvo. Afinal, no nosso processo de amostragem, nós vamos selecionar um número pré-definido de casos e um número pré-definido de controles, de forma que a proporção de casos e controles não reflete necessariamente a ocorrência natural, digamos assim, do desfecho na nossa população-alvo. Nós até conversamos na aula sobre estudos de casos e controles que o processo de amostragem para esse estudo é como se ele fosse um processo de amostragem estratificada, de forma que os casos são uma amostra representativa do total de doentes e os controles são uma amostra representativa do total de não doentes. Porém, pessoal, se os casos são uma amostra representativa do total de doentes, eu posso utilizar os casos para fazer uma inferência para o total de doentes da população-alvo. No caso aqui, o odds da exposição. Da mesma forma, os controles são representativos do total de não doentes da população-alvo. Então, eu posso usar os controles para fazer alguma inferência para o total de não doentes da população-alvo. No caso, o odds da exposição entre os não doentes. Então, eu tenho odds da exposição entre os casos e odds da exposição entre os controles, que ambos são representativos da população-alvo. Se ambos são representativos da população-alvo, a razão de odds da exposição também vai ser, porque a razão de odds da exposição é uma razão entre esses dois odds. E como os dois odds são representativos, essa razão de odds da exposição também vai ser. Porém, como a razão de odds da exposição é matematicamente equivalente à razão de odds do desfecho, essa razão de odds da exposição, que é sim representativa, pode ser interpretada como uma razão de odds do desfecho, também representativa da nossa população-alvo. E a vantagem disso é que a razão de odds do desfecho é uma medida de efeito que compara expostos e não expostos.
que é a comparação de interesse. A gente quer comparar a ocorrência do desfecho entre expostos e não expostos, e não a ocorrência da exposição entre doentes e não doentes. E a razão de odds da exposição, por ser matematicamente equivalente à razão de odds do desfecho, nos permite fazer isso dentro de um contexto de estudos de casos e controles. Além disso, pessoal, como nós conversamos na aula de estudos de casos e controles, quando que esse delineamento é especialmente útil? Quando o desfecho é raro. Nessa situação, se nós fizéssemos um estudo de corte ou um estudo transversal, nós provavelmente teríamos um número muito baixo de indivíduos doentes ou indivíduos com o desfecho. Então, estudos de casos e controles são mais usados, né, quando o desfecho é raro. Mas, como nós já vimos, pessoal, nos vídeos anteriores, quando o desfecho é raro, a razão de odds do desfecho, ela vai se aproximar à razão de prevalências, no caso de um estudo transversal, ou ao risco relativo, no caso de um estudo longitudinal. Mas a razão de odds do desfecho não é matematicamente equivalente à razão de odds da exposição. Portanto, no caso do desfecho ser raro, a razão de odds da exposição, que é o que a gente calcula em um estudo de casos e controles, vai ser então próxima à razão de prevalências, na situação em que nós estamos utilizando casos prevalentes, né, no delineamento do nosso estudo de casos e controles, ou do risco relativo, na situação então que nós estamos utilizando casos incidentes. Pessoal, esse é um raciocínio um tanto quanto complexo, que eu recomendo que vocês dediquem um pouco de tempo para entender isso. Mas qual é a mensagem principal do ponto de vista prático? Que quando o desfecho é raro, a razão de odds da exposição em um estudo de casos e controles vai ser próxima, vai ser uma boa aproximação da razão de prevalências ou do risco relativo, dependendo da forma como nós selecionamos os nossos casos. Permitindo, então, que nós utilizemos estudos de casos e controles para calcular medidas de efeito de interesse epidemiológico. Vamos, então, ver isso, pessoal, aqui num exemplo, em que nós temos um estudo de casos e controles avaliando se tabagismo é fator de risco de câncer coloretal. Nós já vimos esse exemplo no vídeo anterior. Naquele vídeo, nós calculamos o odds de tabagismo nos casos como 0,25, o odds de tabagismo nos controles como 0,05, de forma que a razão de odds da exposição foi igual a 5. E vimos, então, também no vídeo anterior, que uma forma de descrever esse resultado é interpretando ele realmente como uma comparação da exposição entre casos e controles. Mas agora que nós sabemos que a razão de odds da exposição é matematicamente equivalente à razão de odds do desfecho, nós podemos interpretar a razão de odds calculada em um estudo de casos e controles como sendo uma comparação da ocorrência do desfecho entre expostos e não expostos, conforme então descrito aqui no slide. Lembrando que se o desfecho for raro, essa razão de odds vai ser próxima ao risco relativo ou à razão de prevalência. Falando agora, pessoal, um pouco mais sobre as tabelas 2x2 em si. Mais especificamente, um pouco da lógica de trabalhar com essas tabelas. Se nós soubermos apenas algumas dessas caselas, a gente consegue preencher todas as outras. Porque as somas das colunas e das linhas precisa fechar, ou seja, precisa fazer sentido tendo em vista as informações que nós temos. Então, aqui é uma versão expandida, digamos assim, das tabelas 2x2, em que nós temos, além das caselas A, B, C e D, a soma das caselas nas colunas e a soma das caselas nas linhas e a soma total, né, que seria o número total de indivíduos incluídos no estudo. Então, por exemplo, A mais B é o total de indivíduos expostos. Afinal, nós somamos os indivíduos com e sem o desfecho dentro dos expostos. C mais D seria o total de não expostos. A mais C é o total de indivíduos com o desfecho. E B mais D é o total de indivíduos sem o desfecho. Vamos tentar, pessoal, entender um pouco como funciona essa lógica em dois exemplos. No primeiro deles, pessoal, nós temos um estudo transversal realizado com 300 participantes. Nesse estudo, a proporção de sedentários, que nós estamos considerando aqui como nosso grupo exposto, foi 20%. E a prevalência de obesidade, que é o nosso desfecho, foi 30%. Além disso, nós sabemos que entre os fisicamente ativos, 20% deles eram obesos. Com base nesse enunciado, então,
pede-se para calcular a razão de prevalência. Então, pessoal, como que nós poderíamos preencher uma tabela 2x2 com base nesse enunciado? Aqui, então, eu tenho a mesma estrutura de tabela 2x2 expandida, mas com os números relacionados ao nosso problema. Em vermelho são os números que foram dados diretamente pelo enunciado, e em preto são os números que nós podemos calcular com base na nossa lógica de tabela 2x2. Então, qual é o primeiro número logo de cara que nós sabemos? O número total de indivíduos, 300 participantes. Então, nós já podemos botar aqui que temos 300 participantes na nossa tabela 2x2. Também foi dito no enunciado que, desses 300 indivíduos, 30% deles eram obesos, ou seja, 30% deles tinham o desfecho. Quanto é 30% de 300? É 300 vezes 0,3, que é igual a 90. Mas, pessoal, nós sabemos que nós temos um total de 300 indivíduos. Então, se nós temos 300 indivíduos e 90 deles são obesos, com certeza 210 são não obesos, porque somando o número de obesos e não obesos, nós temos que chegar a 300. Então, nós podemos pegar o número total de indivíduos, 300, subtrair 90, que é o total de indivíduos não obesos, resultando então em 210, que é o número de indivíduos não obesos. Da mesma forma aqui, pessoal, com relação à exposição, no enunciado é dito que 20% dos indivíduos eram expostos. Como nós temos um total de 300, 300 vezes 0,2 é 60. Como nós temos um total de 300 indivíduos, 300 menos 60 igual a 240 indivíduos não expostos. Então, aqui nós já conseguimos preencher o total das linhas e o total das colunas, usando informações dadas e a lógica da tabela 2x2. Qual foi a última informação dada, pessoal? A última informação dada é que entre os fisicamente ativos, 20% eram obesos. Quem são os fisicamente ativos? No nosso problema são os não expostos, né, pessoal? Ou seja, de 240 indivíduos não expostos, 20% eram obesos, ou seja, 20% tinham o desfecho. Portanto, 240 vezes 20%, ou 240 vezes 0,2, igual a 48. Portanto, nós temos um total de 48 indivíduos não expostos com o desfecho. Porém, pessoal, nós sabemos também que nós temos 90 indivíduos no total com o desfecho. Se 48 são não expostos, então nós só podemos ter 42, né? 90 menos 48 indivíduos expostos com o desfecho. Mas nós também sabemos, pessoal, como nós já calculamos antes, que nós tínhamos 60 indivíduos não expostos no total. Se 42 deles têm o desfecho, então 18 deles não têm, 60 menos 42. Por fim, pessoal, nós sabemos, como nós já calculamos antes, que 210 indivíduos eram não obesos, não tinham um desfecho. Finalmente, pessoal, do nosso total de indivíduos não expostos, 240, que nós já havíamos calculado antes, nós descontamos 48, que é o total de indivíduos não expostos com o desfecho, chegando então em 192, que é o nosso número de indivíduos não expostos e sem o desfecho. Então, notem, pessoal, que com relativamente poucas informações dadas, marcadas aqui em vermelho, nós podemos utilizar a lógica, né, dessas tabelas 2x2 para preencher, então, toda a tabela. Usando, então, agora essa tabela completa, nós podemos calcular a prevalência nos expostos, a prevalência nos não expostos e a razão de prevalências, respondendo, então, à pergunta pedida aqui no exemplo 1. No segundo exemplo aqui, pessoal, nós temos um estudo de casos e controles com delineamento 1:1. Nesse estudo, 50 casos de câncer coloretal eram fumantes. E isso, ou seja, esses 50 casos, correspondeu a 40% do total de casos. Ou seja, 40% dos indivíduos com câncer coloretal eram fumantes. E além disso, pessoal, o enunciado também nos diz que 80 controles eram não fumantes. Não diz quantos controles eram fumantes, só diz que tinha 80 controles não fumantes do total de controles que nós não sabemos ainda qual é. Com base nesse enunciado, então, é pedido para calcular a razão de odds. Então, aqui nós temos de novo a tabela 2x2,
Em vermelho, as informações dadas diretamente no enunciado. Em preto, as informações que nós calculamos por conta própria. Primeira informação que nós podemos preencher, pessoal, é que nós temos 50 indivíduos com o desfecho expostos. Isso é dito expressamente no enunciado. E nós também sabemos que esses 50 indivíduos expostos corresponde a 40% do total de casos. Então, qual é o total de casos? O total de casos vai ser 50 dividido por 0,4, que é igual a 125. Esse cálculo aqui, pessoal, é simplesmente o resultado de uma regra de 3 que vocês poderiam calcular, tá bom? Agora que nós sabemos o número total de casos, nós podemos calcular o número de casos não expostos, que vai ser o número total de casos menos o número de casos expostos, igual, então, a 75 no nosso exemplo. Nós também sabemos, pessoal, conforme informado no enunciado, que 80 indivíduos controles eram não expostos. Mas, notem que o enunciado diz que o delineamento é 1 para 1. Ou seja, nós temos o mesmo número de casos e controles. Como nós calculamos 125 casos, nós temos 125 controles. 125 menos 80, então, vai nos dar o número total de controles expostos. Como agora nós conhecemos todas as caselas internas da tabela 2x2, nós podemos fazer a soma nas linhas, para termos o número de indivíduos expostos na primeira linha e o número de indivíduos não expostos na segunda, e fazer a soma ou do número de casos e controles, ou do número de expostos e não expostos, para chegar então no nosso tamanho amostral total de 250 indivíduos. Para responder então o nosso problema, nós vamos calcular o odds da exposição nos casos, o odds da exposição nos controles, e vamos ter então a nossa razão de odds, que nesse exemplo vai ser aproximadamente 1,2. Essa é a razão de odds da exposição, né, gente? Mas, como nós discutimos alguns slides atrás, essa razão de odds da exposição, ela é matematicamente equivalente à razão de odds do desfecho. E, além disso, nós estamos trabalhando com câncer, que é uma doença de baixa incidência. Portanto, essa razão de odds da exposição vai ser uma boa aproximação ou do risco relativo ou da razão de prevalências, dependendo do processo de seleção dos casos. Certo, gente? Esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Nos vemos, então, no próximo e último vídeo dessa aula, em que nós vamos conversar sobre medidas de impacto. Até lá!